Senhoras, eu vou fazer um pedido quase que impossível, né? Mas pedir não custa nada, né? O não sempre é garantido, né? Vamos deixar a paixão de lado nesse tema e vamos tentar fazer uma análise técnica. Ramon, tem que ter foro ou não tem que ter foro privilegiado? Olha só, Cícero, o foro ele não é uma prerrogativa das pessoas, é uma prerrogativa da função. E a função do parlamento, a função do parlamentar, em qualquer democracia, precisa ser protegida, né, do arbítrio, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Executivo. Eu acho que tem que ter foro. Se o foro começa no Supremo Tribunal Federal, vai ser no Supremo Tribunal Federal, foro único, ou se vai ser levado o foro para o STJ ou para os tribunais federais, aí já é uma outra discussão que eu sinceramente acho que não vão tirar do Supremo. Né, porque você baixar, veja bem, os caras, nós estamos falando aqui de poder constituído, né, executivo, legislativo e o judiciário. Você tirar um camarada que exerce soberania em estado puro, que é o que os deputados exercem, né, para baixar o julgamento deles, não das pessoas, não, mas da função, para um tribunal, me parece que é inadequado. Eu não estou fugindo disso, eu não acho que seja uma discussão estéril. O que eu acho é o seguinte, se você pega o histórico do STF de condenações, ele é muito menor do que as condenações em tribunais de segunda instância, vamos dizer assim, e no próprio STJ. Então, assim, a gente precisa... Esse momento de estica e encolhe, né, de disputa por parte da Câmara e do Senado contra o STF, que me parece equivocado, né, eu acho que vão acabar dando um tiro no pé. Tirar o foro privilegiado, e eu volto a dizer, é uma necessidade da democracia, não dos deputados. O fato de alguns deputados deputados e senadores utilizarem o foro privilegiado como uma licença para cometer ilícitos é outra coisa, né? Mas o fato concreto é que o foro de prerrogativa de função ele precisa existir. Eu acho que é uma discussão que pode ser feita. Agora, eu acho o seguinte, não tem coisa mais importante para discutir nesse país, não? Ricardo, tem que ter foro ou não? Tem que ter foro, sim. Parlamentar na atividade, na verdade, o foro por prerrogativa de função. Então, esse foro ele só existe enquanto ele estiver na posição de parlamentar. Agora, tem uma questão aí que é um pouco complicada, porque o foro privilegiado, né, ele tem uma faca de dois gumes. Enquanto ele estiver como parlamentar, ele está blindado. Mas aí depois que ele deixa, e aí que vem a discussão, porque antes descia para o juízo de primeiro grau e agora o STF está chamando a responsabilidade para ele, mesmo depois que o parlamentar deixa de ser parlamentar. Ou seja, antigamente o que era aplicado era, vou perder o foro parlamentar, agora desce o processo, vai ser julgado por um juiz de primeiro grau, primeira instância, e aí você vai ter todas as possibilidades de recurso. Então hoje, dessa atual conjuntura, essa formulação que existe, se um parlamentar for condenado ou tiver com processo no STF e ele deixar de ser parlamentar, ele vai ter um prejuízo muito grande, porque ele não vai ter a possibilidade de ser submetido por um juízo de primeiro grau, aí ter todos os recursos que a gente sabe, né, os recursos admitidos no direito, e de uma forma que pode chegar, em último caso, de novo no STF. Mas aí ele já ganharia um tempo absurdo e teria a possibilidade de ser absolvido no juiz de primeiro grau, ou de segunda instância, ou no STJ, a depois sim chegar no STF. Agora, eu acho sim que é importante, até porque o exercício da atividade parlamentar, ela precisa de uma proteção, e essa proteção ela está amparada pela própria Constituição Federal. Né? A gente fala aí de imunidade parlamentar contra as palavras, é muito comum a gente ver ânimos exaltados lá no parlamento, tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, e não acontece nada, não são processados, não, porque naquele momento eles estão fazendo uso, estão gozando da sua imunidade parlamentar que está prevista na Constituição Federal. Samuel, tem que ter foro ou não? A principal finalidade do foro especial de prerrogativa de função, ou privilegiado, como vocês querem definir, é fazer com que o parlamentar, no exercício da sua atividade de legislador, de fiscalizador, tenha a garantia de cumpri-la. Por exemplo, de que adianta os deputados estaduais do estado de Rondônia, os deputados federais, os senadores, terem esse foro e agora querem adentrar para fiscalizar o João Paulo II, o genocídio em massa que tem ali dentro, por falta de estrutura.
Então, isso serve para assegurar essa prerrogativa, a inviolabilidade da sua atividade laboral, né, que é representando legitimamente os deputados federais, o povo. Agora, eles não utilizam para isso, né? Eu não vi um dos parlamentares aqui utilizar essa prerrogativa para denunciar a matança exacerbada em todo o território nacional, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, na ONU, e gravar vídeos, expor o governo, mover ação popular, ação civil pública, ação direta de constitucionalidade, qualquer tipo de coisa, no exercício da função. Quem comete crime no decorrer do seu mandato eletivo, ele tem por finalidade, ao meu entendimento, por uma questão de segurança jurídica, que o processo continue a tramitar na Suprema Corte. Ou seja, se ele deixa o mandato por ter sido cassado ou subsidiariamente por ter perdido no voto popular durante as eleições periódicas, não tem nexo da gente remeter esse processo para o primeiro grau. Ou seja, o indivíduo ficou 12 anos como deputado federal. Na quarta tentativa dele ser reeleito, ele não consegue a reeleição. O processo está tramitando há 11 anos, prescreve em 14. É razoável que a gente remeta esse processo para o primeiro grau? Eu acho que é uma questão de lógica, não precisa ser um grande processualista, eu acho que não. Deve ser tramitado, sim, continuando lá no STF e ter dado um acordo dentro de um prazo razoável, tempestivo, para não haver o Instituto da Prescrição, que é a não pretensão punitiva do Estado, em ter que julgar esse indivíduo. Então, para que serve hoje os maus políticos? Servem. Utilizam do foro privilegiado para que tenha uma dilação probatória, né? Eles fiquem ali obstruindo, contratando advogados que têm trâmite dentro dos tribunais superiores, da Suprema Corte. E aí o que acontece? O relator é o ministro David Silva. Aí eu, sabendo que o David Silva é ministro, eu contrato o genro do David Silva para advogar para mim. Quando ele anexa a procuração no processo, aí aquele relator, o David Silva, no caso, ele se julga impedido. E aí remete a outro sorteio. E nessa ordem cronológica, eles vão ganhando tempo, subterfúgios e manobras. Enfim, a grande verdade hoje é que há uma demonização desse foro, que é uma coisa benéfica para a atividade do parlamentar, para ele cumprir sua função mandamental. E aí eles utilizam-se, né? O cara cometeu inúmeros crimes na Secretaria de Saúde, malversação, está todo enrolado. Aí ele vai lá, pega o dinheiro lá da malversação do recurso público, financia a campanha dele em Caixa 2, é populista, seletista, carismático, consegue ser eleito. Aí sabe o que aconteceu com o processo dele? Vai para o STF. E ele vai ganhando tempo, e vai jogando, e vai gastando o dinheiro público quando estoura a bomba, tá? Quando fica na impunidade, ele mete dinheiro no bolso, compra bezerro desmamado a R$800, compra 2 mil, gasta 1.600.000. Quando foi instaurada a denúncia, meu irmão já fez mais de 10 crias, já está multimilionário e falou, opa, o dinheiro da malversação que eu desviei lá da saúde, de 5 milhões de reais, se transformou em 60. Eu tiro 10% o dízimo, 6 milhões de reais, contrato um advogado bom que tem trâmite no STF e vou trabalhar até prescrever. Foi assim na sanguessuga, foi assim na Operação Dominó e tantas outras. Esse regramento processual, penal, beneficia quem tem dinheiro. Aí eu vejo um monte de desavisado, cara assalariado, todo ferrado, com empréstimo consignado, falando besteira na internet. Então, da mesma forma que nós democratizamos a informação na era global da internet, todo mundo que tem uma conta no Twitter, no X, no Facebook, no Instagram, no TikTok, mesmo sem ter estudado direito, se julga especialista, doutor, pós-doutor em direito constitucional. Então a gente tem que começar a colocar cada indivíduo na sua caixinha, cada poder no seu galho, e assim sucessivamente a gente tem uma discussão ampla nessa temática, a qual, reitero, sou totalmente favorável ao foro privilegiado, desde que seja para defender o interesse da coletividade. Mas tem que ter foro ou não? Olha só, telespectadores, eu vou fazer aqui um breve relato, resumo, e você que está em casa, tire as suas próprias conclusões, você avalie. O que é o foro privilegiado? É a questão que você só pode ser julgado por um determinado colegiado, por um determinado tribunal. Vamos pegar aqui, um deputado federal, ele só pode ser julgado pela Suprema Corte, pelo STF. Isso aqui é o foro. Que às vezes você ouve em casa e fica...
Um deputado estadual vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Então essas pessoas têm esse tipo de prerrogativa. O que a lei queria prever? Que um juiz de primeiro grau, lá na comarca tal, no interior, não sei de onde, não perseguisse um parlamentar. Queria brecar a perseguição. Beleza? Tranquilo. Agora vamos à realidade dos fatos. Quem você viu de corrupto, consagrado, ladrão do dinheiro público, condenado pelo STF nos últimos anos? O presidente do partido, Valdemar. Quem você viu? Valdemar Costa Zero. Neto. 5 anos se passaram do mandato do Bolsonaro, zero, nenhum. Agora vamos às absolvições do foro privilegiado. Vamos lá. Renan Calheiros nos últimos 5 anos. Renan Calheiros, Aécio Neves, Capitão Cueca, Gleisi Hoffmann. E aí você tem uma lista de... O STF só vai absolvendo. Nando, a prova aqui que a Polícia Federal concluiu. Não dá. Olha só, aquele que o STJ afastou o governador de Alagoas, amigo do Renan Calheiros, o STF mandou voltar. Governador, 20 milhões, acusado de desviar 20 milhões de Alagoas, que é um estado pobre, meteu a mão na grana e voltou para o cargo. Agora, veja só uma coisa. Qual foi um deputado que você conhece? Puxa aí da tua memória. Um deputado que você conhece, que tem foro privilegiado, portanto está na mão do Xandão, que por causa do foro, que não cometeu crime, não matou ninguém, não roubou dinheiro público e pegou quase 10 anos de cadeia. Quem foi? Foi preso no mandato. Ia ser reeleito, perdeu a reeleição, recebeu perdão judicial, o STF foi lá e se reuniu, quebrou o perdão judicial, fez tudo, perseguição clara, abuso contra os direitos humanos. O deputado que era bolsonarista, você não vai pegar um deputado, eu desafio você, telespectador, eu estou conversando com você, eu não estou conversando com militantes não, porque militante não tem mais jeito, ele é doente, ele é militante, eu quero que você raciocine, quem você viu da esquerda nos últimos 5 anos, perdeu o mandato, ser preso no mandato, sem roubar. Sem roubar. Eu desafio. Quem é a favor desse foro? Esse foro é uma vergonha. Se envergonha o nosso país. Tem que acabar. O artigo 5º da Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então acabou com esse negócio de foro. Até porque o foro está servindo para juízes do STF perseguir pessoas. E perseguir um lado, a direita. Nós estamos lá no STF, Carla Zambelli, Nicolas, Gaia, tudo estão lá agora empendurado. E eu tenho certeza que todos serão julgados e condenados. Agora, a direita, um espectro, o outro não. A chance do camarada vir para um juiz comum, um juiz aqui de primeira instância, e não ter perseguição é muito grande, é muito maior. O STF até há pouco tempo, telespectadores, não prendia ninguém, não julgava um corrupto, aquele lá, tá todo mundo aí livre, todo mundo de boa, cada ano que você passa, cada mês que você olha lá no jornal, STF absolve. Vá ler os últimos dias aí do julgamento do STF, tudo absolvido. Quando você vai ver, não tem nenhum da direita, todos da esquerda. Esse foro privilegiado tem que acabar porque é uma vergonha.